bom. Vamos continuar falando aí do orçamento empresarial e vamos fazer uma comparação aí, né? Na verdade, nem uma comparação, uma observação, porque existe o orçamento empresarial e existe o orçamento de venda. E aí, às vezes, né, muitas pessoas até confundem quando a gente fala da parte de orçamentos empresarial, ela já identifica como orçamento de venda. Não é o orçamento de vendas. Existe aí uma pequena diferença entre o orçamento de venda e essa ferramenta utilizada, né, que é uma ferramenta de gestão, que é o orçamento empresarial. Então, o orçamento empresarial é uma ferramenta de gestão. E o orçamento de vendas é um pouco diferente, né? Já é uma proposta, né, para um determinado cliente ou vice-versa, uma proposta que eu recebo de um determinado fornecedor. Então, tudo isso a gente pode entender como um orçamento de venda ou de compra de um tipo de produto. Nós vamos aqui apresentar o slide para a gente já poder dar início à nossa aula. Vocês conseguem visualizar o slide? Sim, professor. Ótimo. Então vamos lá. Bom, orçamento empresarial versus orçamento de vendas. É importante não confundir o orçamento empresarial com o orçamento de venda, pois são duas ferramentas bem diferentes. Ambas, né, contribuem para o crescimento da empresa, porém são diferentes. Enquanto o primeiro é usada para planejar as receitas e despesas do negócio e tomar decisões financeiras, o segundo é enviado ao cliente como uma proposta comercial, como todos os detalhes de venda de um determinado produto ou serviço, preço, quantidade, forma de pagamento e etc. Então, assim já pela leitura aqui a gente já consegue, né, fazer essa separação. Porque enquanto o orçamento empresarial ele é uma ferramenta, né, para gerir as tomadas de decisões financeiras e planejar, né, que as receitas futuras da empresa, o orçamento de vendas é uma proposta que eu envio para um determinado cliente. Então, lá no meu orçamento de vendas, eu vou enviar a quantidade de produto, né, que essa pessoa quer comprar, o valor de cada produto, né, o valor desse produto à vista, o valor desse produto com 30 dias, a forma de pagamento, né, que vai ser ou com 30 dias no boleto, vai ser no cartão de débito, no cartão de crédito, se vai ser hoje nós temos aí o Pix, né, isso vai ser uma transferência bancária. Aí depende da negociação, né, dos valores que estão sendo negociados, né, para a gente poder também fazer esse tipo, para a gente poder expressar, né, ou colocar essa forma de pagamento. Né, às vezes é um valor muito alto, tem que ser uma transferência bancária, às vezes é um valor de contrato que também precisa de uma transferência bancária, né, os comprovantes de transferência bancária. Bom, deu para entender, né? Ficou claro aqui, então,
essa diferença entre o orçamento empresarial e o orçamento de vendas, ou ainda tem alguma dúvida nesse sentido? Não, A- professor, para mim está tranquilo, né? e- Esse orçamento de venda seria uma pesquisa, né? Seria uma Isso, pesquisa, né? Pra mim também tá ok. ok. É. Então, vamos aqui dando continuidade, né? Já que ficou mais esclarecido essa questão para não confundir. Bom, como fazer um orçamento empresarial em 8 passos? Aqui agora nós vamos falar, hoje nós vamos falar de 4 passos, de 3 passos muito importantes, né? E na aula de amanhã a gente vai falar dos outros demais. Então, aqui nós temos elaborar um orçamento empresarial do zero. É uma tarefa trabalhosa, mas é essencial para planejar as suas finanças a cada ano, semestre ou trimestre. Então, o planejamento ele é feito anual, semestral ou trimestral. Então, esse orçamento ele precisa, né, ser feito. Aí vai depender muito do tamanho da empresa. Né? Se são empresas de médio e grande porte, essas empresas precisam fazer os planejamentos aí trimestrais, porque senão elas não conseguem depois reunir, né, essas informações para fazer aí esses orçamentos anuais. Fica muito difícil. Imagina uma empresa aí que vende aí 10 mil itens, né, por mês ou 5 mil itens por mês. Né? São empresas, por exemplo, a Petrobras, que ela comercializa ali milhões de litros de diesel, gasolina e gás. Então, assim, não tem como fazer um orçamento anual. Fica muito difícil fazer esse orçamento anual. Então, é feito um orçamento trimestral para poder a gente conseguir organizar as contas, né? Aí, quando a gente fala também como as contas do governo, as contas do governo é descentralizada. Que é isso, professor? Porque são muitas contas, né? São muitos ministérios, digamos assim. São muitas secretarias. E não dá para eu fazer esse negócio centralizado. Aí o que eu tenho que fazer? Descentralizar. Aí eu vou descentralizar essas secretarias, esses ministérios, para que eu possa fazer esse orçamento. Se eu não descentralizar, eu não consigo fazer os orçamentos, porque são muitas informações. Por exemplo, eu vou fazer o orçamento geral, e aí eu vou fazer uma distribuição geral, e dentro dessa distribuição geral eu vou fazer as distribuições, é como se fosse um organograma, né? A gente criasse um organograma. Não sei se o organograma, para vocês entenderem, são aqueles quadradinhos. Você chega na empresa, você vê lá diretor, gerente, coordenadores, produção. Então, no caso do governo, a gente pode fazer um organograma das distribuição de valores. Então, essa distribuição ela começa, né, uma distribuição geral e aí ela vai descentralizando ali aos poucos e são feitos, né, a gente pode falar, essa parte orçamentária ela é feita bem descentralizada, né, para cada secretaria. No caso, nós temos aí a Secretaria de Educação, nós temos a Saúde, nós temos infraestrutura e assim sucessivamente. Então existe aí um planejamento para cada secretaria dessa daí, de forma descentralizada, para poder a gente conseguir, né, analisar esses dados. Só lembrando que são muitas pessoas envolvidas nesse processo, são muitos colaboradores, são muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo para conseguir organizar isso aí. A gente sabe que existe aí o ministro da no caso, o ministro do Executivo, como é que é o nome, rapaz? O Paulo Guedes, ministro da. Se alguém lembrar aí, pode falar, viu, gente? Ele é o ministro da. Oi? Ministro da Economia, o Paulo Guedes. Isso, ministro da Economia. Então, tudo começa lá em cima, com o ministro da Economia. Obrigado.
pela dica aí. Eu estava aqui tentando lembrar e não estava vindo na cabeça. Tudo começa lá com o ministro da Economia. Digamos que ele é o que está sobre todos os outros ministérios. Então, tudo começa com ele. Então, ele faz a distribuição geral, né, desses dividendos ou desse dinheiro que será investido durante o ano. Então, ele faz ali a parte orçamentária geral e distribui para os ministérios. Então, os ministérios dependem, né, do Ministério da Economia, porque é ele que vai definir todas as distribuições de valores para todos os outros ministérios. Nas empresas, né, empresa privada, nós temos aí, a gente fala que temos aí a diretoria geral, né, da empresa, nós temos os conselheiros que também fazem essa análise para saber onde vai ser feita essa distribuição de capital. Então, tudo isso é feito aí de uma forma assim, bem organizada, são muitas pessoas envolvidas nesse procedimento para elaborar esse orçamento empresarial. Bom, como eu disse a vocês, quando o orçamento é muito grande, precisa ser feito de forma trimestral para facilitar a vida, né, dessas pessoas que trabalham com esse orçamento. Confira aqui alguns passo a passo, né, a gente vai estar aí aprendendo sobre esses passo a passo aqui para estar fazendo esse orçamento empresarial. No caso, vocês vão aprender a fazer essas análises nesse orçamento empresarial. Bom, o primeiro... Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Aqui então nós temos o primeiro passo. Começa pelo diagnóstico financeiro. E dentro do diagnóstico financeiro, primeiro ponto. O primeiro passo para elaborar o seu orçamento empresarial é fazer um diagnóstico geral da situação financeira da empresa. Como que eu faço, né, esse diagnóstico da situação financeira da empresa? Se eu perguntasse para você hoje, né, como que você faria um diagnóstico da sua vida financeira hoje, da sua vida particular? Certamente você me diria, olha, eu estou ganhando 2 salários por mês, só um exemplo, tá? Eu estou devendo no meu cartão de crédito, eu pago uma parcela aqui de R$ 400, eu pago R$ 100 de energia, eu pago R$ 30, eu pago R$ 60 de água, eu pago um aluguel de R$ 600, e minhas compras ficam em torno de R$ 700 e eu gasto os R$ 300 com gasolina. Pronto, você me deu um diagnóstico financeiro da sua vida. Nas empresas não é diferente. Para eu fazer um diagnóstico financeiro, eu preciso saber quanto que a minha empresa está ganhando, quanto que a minha empresa está gastando, quanto que a minha empresa está tendo de lucro, quanto que eu tenho de estoque, quanto que eu tenho em... Eu posso aí analisar o meu balanço patrimonial e eu vou descobrir muitas outras coisas, né, como prédios, veículos, computadores, máquinas e etc. Então, eu vou fazer, né, o primeiro passo é descobrir como que está a situação financeira da empresa. Está boa? Está ruim? Né? Eu estou gastando mais do que ganho? Eu tenho uma expectativa de ganhar mais? Eu tenho uma expectativa de crescimento? A minha empresa, eu tenho uma expectativa de ganhar novos clientes? Então eu vou fazer, né, uma análise da minha empresa. Lembra lá da análise de investimento? A gente falou muito sobre analisar a vida financeira da empresa para saber, né, como investir, como fazer novos investimentos na empresa ou fora da empresa. Então, tudo precisa ser analisado de forma criteriosa. Então, eu preciso saber como que está a situação financeira da minha empresa. Para isso, você pode revisar os relatórios do ano ou dos últimos meses, analisar indicadores como volume de vendas, lucro ou prejuízos, custos e despesas, faturamento, gastos com impostos e etc. Como que eu faço para fazer essa análise? Né? Geralmente a gente vai usar os dados, né, que já foram produzidos
no ano anterior ou nos meses anteriores. Então, eu vou utilizar o último trimestre. Então, eu vou analisar o meu último trimestre para saber quanto que eu tive de lucro, quanto que eu tive de prejuízo, quanto que eu precisei fazer de investimento, quanto que eu tive de investimento ou não fiz nenhum tipo de investimento. Então, eu vou analisar, né, esses relatórios. Isso nós encontramos essas informações no fluxo de caixa e no balanço patrimonial. Nós temos aqui também é importante verificar em quais períodos a empresa teve melhor desempenho possíveis sazonalidades nas vendas. Quando eu falo do melhor desempenho, por exemplo, nós temos aí algumas datas, né, comemorativas durante o ano que impulsiona a venda de muitos produtos, né, como por exemplo no Natal, né, as vendas de Chester são impulsionadas, né, pelas ceias de Natal, que aí são feitas no final do ano. Outra coisa, os ovos, né, os chocolates, né, os ovos de Páscoa, que são impulsionados, né, pela Páscoa. Então são várias aí comemorações que impulsionam, né, o crescimento de uma empresa, principalmente assim em algumas, digamos assim, nem todos os setores da empresa são impulsionados, mas nós temos alguns setores que são impulsionados muito bem, alguns segmentos. Agora apareceu aqui a palavra. Alguns segmentos são impulsionados, nem todos, né? Tem segmentos aí que eles não são impulsionados, mas eles são constantes, né? A gente tem um consumo constante. Por exemplo, nós temos os produtos como gasolina, etanol, gás de cozinha, são produtos que são vendidos, né, diariamente. Né? O consumo, ele dificilmente ele vai aumentar em função de alguma coisa, de alguma data comemorativa, né? Geralmente, final de ano, às vezes acontece aí das pessoas viajarem um pouco mais, mas não faz muita diferença. Tem outros produtos como o arroz, o feijão, que não são assim muito assim, impulsionados, né, por datas comemorativas, como o chocolate, por exemplo, né, o Chester no final do ano, que as pessoas sempre procuram por esses produtos assim, que é um produto específico, né, para aquelas datas. Tem mais algum produto aí que é impulsionado assim pelas vendas, por datas comemorativas que vocês queiram dar aí uma sugestão? Agora mesmo, domingo, né? Dia dos namorados, a galera aí vai ter que procurar. Então é produto de beleza, né? Eletroeletrônico, essas coisas, né? Exatamente. Aí quem sabe a pessoa vai querer dar um smartphone aí para namorada, né? É difícil, né? Tá meio difícil, não tá fácil não, mas às vezes acontece, né? A Boa crise. tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Professora, hoje que eu tive folguinha. Tô muito atrasada, não tô? Tá nada, é só você dar uma entradinha lá rapidinho na nossa salinha do Classroom e colocar isso tudo em dias. Umas 2 horinhas de prazo você consegue alinhar tudo. Até vou fazer isso hoje, aproveitei minha folga. Isso, dá uma entradinha lá, né? Inclusive esse módulo nós começamos agora, né? Hoje é a nossa terceira aula, mas segunda aula com conteúdo, então tá bem tranquilo. Então, pessoal, nós Obrigada. temos aí, Sim. né, essas datas comemorativas que acabam, né, impulsionando as vendas. E aí eu vou analisar, né, quais são os meses que eu vendi mais, quais foram os meses que a minha empresa teve mais lucros, e eu vou trabalhar em cima disso. Ah, é nas datas comemorativas do Dia dos Namorados que a minha empresa teve mais lucros? Sim. Então vamos investir nesse negócio, né? Vamos
Investir porque se deu lucro lá atrás, tem chance de dar lucro lá na frente. Foi no final do ano, foi na Páscoa que a minha empresa deu mais lucro, eu vendi mais, teve uma movimentação melhor, então vamos aproveitar essas datas comemorativas, né? Vamos aproveitar esses momentos que a minha empresa está vendendo mais. Ah, foi no mês de fevereiro, mês de março, mês frio, né? Geralmente aí nos meses frios, as empresas vendem muitos cobertores, né? Aquecedores. Então, esses mercados são impulsionados por esses meses. Aí vem os meses quentes, né? Aí as pessoas compram freezer, compram geladeira, compram ar-condicionado, porque está quente. Então acaba que o tempo faz com que as pessoas procurem mais esse tipo de produto. Picolé, sorvete. Picolé, sorvete, juju, laranjinha e por aí vai, né? Que alguns conhecem como laranjinha, outros gelinho, outros juju, mas tudo O vem para lazer refrescar. também, né? A área de lazer também impulsionada, né? O pessoal que tem Exatamente, jogo, pelos piscina, então Exatamente, são impulsionados pelos tempos quentes, né? No caso, quando a gente vê, por exemplo, nessa época de frio, ninguém quer ir para um clube, né? Passear no clube, tomar banho de piscina. Por mais que é água aquecida, né? A gente não quer, né? Tomar um banho ali, mala no chuveiro, né? Bem, assim, um local bem fechadinho e com água bem quente mesmo. Então a gente não vai procurar essas áreas. Mas quando está fazendo muito calor, né, a gente quer ir para uma piscina, a gente quer ir para um clube, né, e acaba sendo impulsionado, né, as vendas nesses tempos. No final da análise, você deve concluir se a empresa está evoluindo na direção esperada ou se é preciso fazer mudanças no orçamento. Bom, digamos que vocês já ouviram falar do planejamento estratégico? sim, já, professor. O planejamento estratégico toda empresa, né? Ela tem um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, ela tem ali a sua missão, a sua visão, seus valores, né? E qual que é a missão da empresa? Né? Onde essa empresa quer chegar? Qual é o objetivo dessa empresa? Então toda empresa ela tem que ter um ponto, né? De para onde ela quer ir, para onde ela quer chegar. E aí, quando eu faço essa análise da minha empresa, tudo que a minha empresa tem, tudo que ela conquistou, o que ela está vendendo, o que ela está ganhando, aí eu vou analisar para saber se a minha empresa está evoluindo, se ela está crescendo, ou se eu preciso fazer algumas mudanças. Como que ficou o meu orçamento empresarial do ano passado? Eu consegui atingir as metas, eu consegui fazer, né, conforme estava no orçamento, deu certo, não deu, né? Eu tomei alguma decisão para poder sanar algum problema existente. Talvez surgiu um problema no meio do caminho e eu passei por desapercebido, né? Deixei as coisas irem acontecendo, por mais que eu percebi que ali existia um problema, eu não estava conseguindo cumprir com o orçamento, mas eu continuei, né? Eu continuei fazendo, mesmo sabendo que não estava dando certo, que estava dando prejuízo. Continuei segurando. Não vai dar certo. Não tem como, né? Aí eu preciso analisar. A minha empresa não vai chegar onde eu quero que ela chegue se eu não conseguir cumprir com as minhas metas, se eu não conseguir, né, cumprir com o orçamento. E se surgiu um problema no meio do caminho, eu não consegui. Eu tinha um. No meu orçamento estava aqui incluso uma máquina. Eu ia comprar uma máquina para reduzir mão de obra. Eu tô lá com 30 funcionários e essa máquina ela vinha para substituir a mão de obra desses 30 funcionários. Então eu teria ali um funcionário só para operar a máquina para ali assumir, né, fazer o trabalho desses 30 funcionários. Então eu ia ter uma economia muito grande comprando essa máquina. Em contrapartida, eu tinha que fazer o investimento na máquina. Mas aí chegou no momento de fazer o investimento e eu não tive condição, porque a minha empresa vendeu menos, não arrecadou o que precisava arrecadar. Eu não atentei,
né, para isso, porque eu não estava analisando diariamente o meu fluxo de caixa, e aí veio um problema, eu não consegui fazer o investimento, né? Aí como se eu estou atento a isso, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar uma ação rápida para poder eliminar esse problema. Eu vou fazer um financiamento para poder comprar essa máquina, ou eu vou tirar, né, de uma outra parte do meu orçamento para poder fazer. Às vezes eu tenho um imóvel, eu posso vender esse imóvel, né, a minha empresa tem um imóvel, eu posso vender o imóvel para poder comprar essa máquina, fazer esse investimento. Então eu tenho que tomar alguma ação. Mas como que eu vou tomar alguma ação se eu não estou acompanhando, né, o meu orçamento? Se eu não estou acompanhando o meu fluxo de caixa para saber como que está, se a saúde da minha empresa está boa ou se a minha empresa está doente, a saúde dela está ruim. Quando a gente fala que a saúde de uma empresa está ruim é porque ela está dando prejuízos, ela não está tendo lucros. Então eu preciso tomar alguma decisão para esse negócio dar lucro, porque se uma empresa começa a dar prejuízo e a gente não toma nenhuma decisão ou nenhuma ação para conter esse sangramento, a empresa vai quebrar, ela vai desaparecer. Então todo gestor ele tem que ter essa visão, né? Ela precisa olhar para o planejamento estratégico, ela precisa olhar para o orçamento, ela precisa olhar para o seu fluxo de caixa, né? Ela precisa olhar para a sua produção diária, como que está a produção, como que está sendo as vendas, está evoluindo, está crescendo, ou está estabilizado, ou está caindo. Então nós temos que fazer essas análises todos os dias para saber se o nosso orçamento, né, está indo bem. E esse planejamento entraria, por exemplo, planejar final de ano, pagar 13º, essas coisas, né? Então tem que estar tudo, né? Tudo alinhado. Né? No caso, quando eu falo no orçamento aqui, já tem esses pagamentos. Eles já entram na parte orçamentária. Já tem que ir Certo? planejando para ir deixando o dinheiro tudo certinho para poder, na época, tá tudo pronto. Exatamente. Porque o que acontece? A gente fala do planejamento estratégico. Dentro do planejamento estratégico, eu tenho, assim, ele é mais voltado para o crescimento. Aí, no caso dos pagamentos de funcionários, é a parte orçamentária, né? Entra dentro do meu orçamento, que é uma coisa que tem que ser feita ali mensal, trimestral, né? Semestral ou anual. E aí, essa parte de pagamentos, ela está dentro do meu orçamento. Agora, o planejamento, ele expande um pouco mais, né? Ele não fica muito preso ao trimestre, digamos assim. Enquanto o meu orçamento ele é trimestral, né? O meu planejamento estratégico, eu posso fazer um planejamento estratégico para 5 anos. Então, eu posso definir o que eu quero para minha empresa daqui a 5 anos. Já o orçamento empresarial são todas as contas e eu preciso fazer ele trimestral, semestral e anual, porque aí eu vou fechar ele no final do ano. Agora, quando eu fecho o meu orçamento empresarial, eu concluí tudo que eu propus concluir durante o ano. Agora nós vamos fazer um novo orçamento. O que nós vamos colocar dentro do novo orçamento? Mais investimentos na infraestrutura, funcionários, mais investimento em salários, mais investimento em comissões, e aí nós precisamos definir como que vai ser feito agora no próximo ano. Agora, o planejamento estratégico, para não ficar assim meio confuso, o planejamento estratégico ele pode ser feito para 5 anos, para 10 anos. O planejamento estratégico é aquilo que eu quero para a minha empresa no futuro. No futuro, né, assim, digamos, mais a longo prazo. É como se eu iniciasse o meu negócio aqui e já planejasse onde eu quero chegar. Né? Quem conhece aí um pouco aquele... Se eu lembrar o nome do cara que eu vou falar para vocês aqui ao longo da aula. Mas tem um cara aí que tem uma visão assim muito altruísta. Ele tem uma visão assim de crescimento terrível. Então, quando a gente olha, nós temos aí alguns diretores, né, em algumas empresas, como nós temos ali da BRF,
né, um camarada também extremamente inteligente, que tem uma visão estratégica para Perdigão, ou para a BRF, muito grande, né? Inclusive aí agora eles estão trazendo carne bovina de celulose. Vocês ouviram essa notícia por aí? Eles agora vão produzir a carne bovina a partir de uma célula, né, do animal. Então eles vão produzir isso em laboratório, um laboratório de Israel, em parceria com a BRF, e vão produzir carne bovina. Então os bifes de carne bovina aí vão ser vendidos, e não é mais, né, não vai precisar mais matar a vaquinha, aí vai ser feito a partir de celuloses, né? Vamos esperar para ver isso aí, né? Dizem que vai sair num preço bom, agora eu não sei. Para quem aí é defensores dos animais, né, não gosta que mata as vaquinhas, não gosta que mata o É animal. um bom professor. Agora vamos ver a questão nutricional, né? Nutricional deve ser, né? Agora a questão de saúde, não sei. Eu Vamos ver, penso né? no sabor, né? Será que o Pois é, sabor vai é manter bom. aquele mesmo sabor, né, da carne bovina? Porque as proteínas, e eles dizem que vai ser as mesmas, né? Agora, será que o sabor? Com certeza deve ser diferente. Aproxima, mas não chega perto nem. Eu Né? também não acredito, não. Estou esperando para ver, mas diz que isso ainda vai estar aí em 2030. Ainda está um pouquinho longe, né? Estão trabalhando nisso aí, mas para vocês verem, é um projeto, é um planejamento estratégico para ainda para 2025. 2030, não, 2025. Já tem, né, professor? Já tem a minha filha que um dia desse chegou aí, que a professora deu para ela, não come carne de origem animal. Aí chegou com essa carne de frango, né? Ah, Não é do frango mesmo, mas não chega, não parece de jeito nenhum. só vendo só experimentando aí para saber, né? Eu não acredito que aproxima esse sabor, não. O sabor da carne eu acho que não é fácil de fazer para ficar 100%, não. Vamos ver, né? Mas assim, a gente vê que é um projeto assim bastante grande e que está sendo investido aí milhões e que só vai entrar no mercado ainda em 2025. Quer dizer, nós estamos em 2022, daqui 3 anos ainda. Para vocês verem o tanto que muitas vezes a empresa ela faz grandes investimentos, né, para poder começar a ter retorno, sabe lá quando, né, daqui 10 anos. Mas aí ele já tem um planejamento estratégico, aonde ele quer chegar, né? E o que ele quer com isso. E ele já começa a traçar metas aí para saber quanto que ele vai ganhar com isso, quanto que vai ser o retorno lá na frente daqui 10 anos. Já pensou você começar a traçar uma meta aqui para já imaginando um retorno daqui 10, 20 anos. Mas é dessa forma que acontece nas empresas. Bom, defina objetivos para o período. Como vimos, o orçamento é um instrumento de planejamento. E para se planejar, você precisa saber onde quer chegar. Por isso, o próximo passo é definir os objetivos, metas financeiros do negócio. Por exemplo, aí nós temos alguns exemplos, né, de alguns objetivos ou metas que nós podemos definir aí para o próximo orçamento. Reduzir os custos fixos em 20% até o meio do ano. Aí eu te falo assim, como que a gente faz para reduzir esses custos, né, em 20%? Custos fixos. Custos fixos, eu posso aqui falar de por exemplo, salários. São custos fixos. Eu vou reduzir salários? Não, eu não posso reduzir salário. Mas eu posso reduzir a quantidade de colaborador. Mas de forma que eu posso reduzir a quantidade de colaborador? Fazendo um trabalho aí muito forte, né, uma política muito forte de incentivo ao trabalhador para que ele se torne um profissional mais qualificado para desenvolver a função dele. Né? Eu já vivi em ambientes
onde tinha 5 pessoas para desenvolver um trabalho administrativo. Então eram 5 funcionários trabalhando no mesmo lugar. E aí a empresa precisava fazer uma redução de custos com despesas. E aí o que ela fez? Ela investiu em treinamento para que 2 funcionários pudessem fazer a função, né, aqui que os 5 funcionários faziam. Então, estava passando um carro de som aqui na rua e pensa num pessoal que coloca o som alto. Não é fácil. Tira a concentração da gente aqui todinha. Desculpa aí, pessoal. Tô até esperando um pouquinho. Como diz Vicente Falcone, professor, diz que corte de gasto, né, é sempre necessário. É que nem cortar unha, né? Você tem que cortar sempre, está sempre crescendo. Mas tem que ter muito cuidado, porque se você cortar demais, vai sangrar. É verdade. Mas aí quando a gente fala, né, nessa redução de custos fixos aqui, né, é exatamente isso. A gente precisa cortar, né? Sempre estar analisando. E é muito importante que você falou, porque às vezes eu corto muito, né? E aí eu tenho lá 6, 7 funcionários para desenvolver a função. E de repente eu corto, né, assim, muito forte. Eu vou sobrecarregar aqueles funcionários que ficaram. Então eu não posso sobrecarregar o funcionário, mas eu posso, né, talvez ali treinar esse funcionário para que ele seja mais ágil e ele não vai estar ali talvez sobrecarregado, mas vai fazer o serviço com mais agilidade. Então ele vai conseguir, às vezes, fazer o serviço para duas ou três pessoas, né? Então a gente sabe que produtividade, né, não adianta a gente querer comparar pessoas no quesito de produtividade. Tem pessoas que produzem mais e outras produzem menos. Isso aí vai da genética da pessoa, né? Tem pessoas que são assim extremamente ágeis para fazer as coisas, outros já são um pouco mais lentas. Então eu não posso levar isso em consideração. Agora eu posso fazer investimento, né, em talentos. As empresas elas estão procurando talentos. Não que aquela que não tem um mesmo talento não sirva para trabalhar na empresa, mas eu posso colocar essa pessoa num setor onde exige menos daquele colaborador. Então eu tenho que saber analisar, né, cada funcionário, cada pessoa, né, a agilidade de cada pessoa para cada função. E assim eu consigo distribuir os cargos para cada pessoa conforme o que aquela pessoa consegue me dar de retorno. Por isso é que a gente tem que estar sempre observando os nossos colaboradores. E nós também, né, como eu também sou um colaborador, eu também trabalho, né, eu tenho que analisar naquilo que eu sou melhor, naquilo que eu tenho mais agilidade, naquilo que eu sou bom. E tentar, né, me encaixar naquilo que eu faço melhor. Porque se eu tenho certa dificuldade para desenvolver uma função, né, o meu líder tem que estar atento a isso. Né, e eu também tenho que estar atento a isso, porque às vezes a pessoa ela não tem agilidade para desenvolver, pode acontecer dela até machucar, né, porque ela não consegue, não é algo que a genética da pessoa não dá a ela aquela qualidade de trabalho. Mas às vezes ele é bom em outras áreas. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque se você souber lidar com esse tipo de situação, você consegue reduzir esses custos de mão de obra. Eu conheço pedreiro que assenta 800 tijolão por dia, né? E conheço pedreiros que não conseguem assentar nem 200. Então, mas aí o cara já é bom de reboco, né? Ele consegue ali rebocar 30, 40 metros de reboco por dia. Então eu posso fazer o quê? Eu posso remanejar esses funcionários. Eu posso colocar aquele cara que é bom para sentar tijolo e aquele que é bom para fazer reboco. Eu não vou deixar eles numa função invertida, porque quem vai ter prejuízo não é a empresa no final do mês. Então eu posso remanejar esses colaboradores
para que eu possa ter um melhor rendimento. Bom, aumentar o faturamento em 30% no primeiro semestre. Eita, 30%. É fácil isso aqui? Não, não é. Aí o gestor ele vai ter que trabalhar em cima de metas, né? Vai ter que colocar metas, vai ter que incentivar os vendedores, vai ter que fazer um trabalho de marketing pesado, né, para poder conseguir aumentar esse faturamento. Senão, não vai conseguir, certo? Reduzir impostos por meio de um planejamento tributário. Aumentar o lucro bruto em 10%. Aumentar o lucro bruto em 10%. Por meio de redução de custos variáveis e renegociação com fornecedores. Investir em um novo produto ou serviço, abertura de filial ou tecnologia. Bom, então nós temos aqui alguns objetivos propostos, né? Alguns objetivos aí que eu posso estar colocando no próximo orçamento que eu vou estar elaborando. Então são só alguns exemplos. Aqui eu poderia colocar muitas outras coisas, né? Mas aqui nós temos alguns exemplos que já dá, né, para trazer aí uma clareza, né, desse objetivo, né, para o próximo período. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Algum comentário? Pode fazer, pode ficar à vontade. Para mim tá tranquilo, professor, tá bem claro. O 3. Faça uma projeção de vendas. A projeção de vendas é uma estimativa de quanto a empresa espera vender em um período futuro. Digamos que 5 meses. Quanto a minha empresa espera vender nos próximos 5 meses? Como que eu faço essa projeção? Eu vou olhar nos 5 meses do ano passado. Quanto que a minha empresa vendeu? 10 mil reais. Tá, então nós vamos vender 13 mil reais esse ano. Então vamos fazer uma projeção. É lógico que essa projeção ela tem que ser feita de uma forma assim racional. Eu não posso me aventurar. Minha empresa vendeu 10 mil reais nos últimos 5 meses do mesmo período. Então agora eu vou vender 50 mil reais. Não, eu estou sendo irracional. Porque se eu vendi 10, como que agora eu vou vender 50? Não faz sentido. Então eu tenho que fazer essa projeção, uma projeção real, tentar aproximar com a realidade o máximo possível. Pode ser que eu venda 15 mil? Sim, pode ser que eu venda, mas eu vou jogar 13 para ter uma margem de erro aqui não muito grande. Citando que isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Esse valor é importante para dar início ao planejamento, pois determina uma base financeira para projetar outros elementos, como custos, despesas e investimentos. Para fazer a sua projeção, você deverá considerar todos os canais de venda da empresa: loja física, loja online, redes sociais, revendedores, representantes e etc. E todos os produtos ou serviços que constam no portfólio. Ou seja, quais são esses tipos de produto que eu trabalho? Material de construção, loja de produção de serviço, loja de eletrodomésticos, supermercado, uma açougue, panificadora e assim sucessivamente. Então, eu preciso fazer uma projeção de venda de todos os meus produtos, de todas as ramificações de negócio que eu tenho. Como eu disse a vocês, é uma projeção. Dentro dessa projeção, por exemplo, eu espero vender 50 mil reais.
Então eu posso fazer, né, desses 50 mil reais, quanto que eu vou ter de despesas? Ah, eu vou vender 50 mil reais. Na minha projeção, pelas despesas que eu tive no ano anterior, né, eu vou ter esse ano, pode ser que tenha alguma variável, mas digamos que eu vou ter semelhante ao mesmo ano passado, 40 mil reais. Então está sobrando 10 mil reais. Agora sim, nós vamos trabalhar com os 10 mil reais. Esses 10 mil reais nós vamos fazer investimento em um estoque, vamos fazer investimento em uma nova filial, vamos fazer investimento em uma reforma. O que nós vamos fazer? Aí é a partir dos dados obtidos que eu consigo fazer, né, os lançamentos futuros e as projeções futuras. Depois será preciso calcular o volume médio de venda para cada item no canal estimado e canal estimando quanto a empresa deve vender no próximo ano ou qualquer outro período desejado, com base no histórico atual. Como eu disse a vocês, se eu vendi 100 mil reais nos últimos 5 meses, quanto eu espero vender nos próximos 5 meses que vem aí pela frente? Pode ter, né, alguns fatores externos que venham atrapalhar essa minha projeção, né? Só um exemplo, nós tivemos aí a pandemia. Então, quando iniciou a pandemia quebrou muitas empresas. Por quê? Elas já tinham um orçamento pronto, elas já tinham uma projeção de vendas pronta, e de repente isso houve uma mudança em fator do ambiente externo muito brusca que acabou determinando fatores de determinando fatores, né, de forma negativa que veio prejudicar muitas empresas. Elas não venderam o que precisava ser vendido, muitas empresas tiveram estoque, perdeu o estoque de mercadoria, muitas mercadorias perderam no porto, muitas mercadorias não chegou no prazo, clientes dispensou a mercadoria, ou seja, muitas empresas estão aí, né, lutando para recuperar é, o tempo perdido, ou seja, os investimentos que foram feitos lá atrás e que não tiveram um retorno por conta do período de pandemia. Isso pode acontecer, sim, pode. Por exemplo, eu estou com o meu orçamento pronto, eu tenho minhas projeções de venda, está tudo organizado, a minha empresa está a todo vapor. Aí vem um terremoto, ou vem um vento muito forte, passa ali, tira o telhado da minha empresa, ou a empresa pega fogo, vai mexer em toda a estrutura orçamentária da minha empresa, né? Eu vou ter que trabalhar muito para poder reorganizar as minhas finanças. Então, tudo Então isso seria importante, né, avaliar todos os riscos, né, para que você fique mais, né, mais precavido com relação às coisas, né, é, mais flexíveis, né, nesse. é Não, não verdade. deu certo aqui, eu parti para ali, né? É um plano Plano A, B, né? plano B, né? Na verdade, a gente deveria. Essas análises. Geralmente a gente coloca análise de risco, né? Só que assim, muitas empresas elas não consideram muito o risco. E aí é onde acontece de muitas empresas não conseguirem se reerguer no momento que acontecem esses imprevistos. E olha que muitas empresas aí não têm esse poder de reconstrução ou de recomeçar. Né? Nessa pandemia, o que foi de empresa aí que fechou as portas, porque não estava esperando, né, que fosse acontecer isso, que fosse acontecer essa catástrofe no mercado aí. Quantas empresas que fecharam as portas? Né? Pessoas não tinham um capital de giro para poder alimentar ali o seu comércio durante um tempo de lockdown, né? Pessoas que não tinham um plano B, não tinham um não tinha assim um pensamento de como ele solucionaria os problemas dele caso isso acontecesse. Muitas empresas fecharam, né? Agora, Seria bom se nossos caminhos fossem retos, né, professor? Não tivesse, né, percalço pelo. bom seria que fosse reto e ainda assim meio declinado assim, né? Para a gente descer mesmo
alavancar mesmo no negócio, né? Mas infelizmente nós temos aí muitos fatores que pode acontecer, fatores externos, fatores internos, né, que podem vir e atrapalhar o nosso orçamento. Como diz Leandro Carnal, né, na estrada boa, todo motorista é bom, né? No mar calmo, todo marinheiro é bom, né? Verdade. É verdade. Então, quando o negócio tá bom, as coisas tá tudo indo bem, né? Aí eu faço o meu planejamento, eu faço o meu orçamento empresarial, organizo as minhas finanças, tá tudo caminhando bem, né? Tá tudo indo muito bem. De repente, digamos que eu tenho um posto de gasolina. De repente vem um cara bêbado e bate numa bomba daquela, derruba, eu perco o combustível, eu perco a bomba. E às vezes o cara às vezes o cara não tem condições, às vezes o carro é até emprestado, às vezes o carro não paga nem o combustível que foi derramado lá no chão, e aí eu tenho que arcar com aquela despesa. Às vezes eu vou gastar ali 30, 40 mil para consertar aquele problema, e aonde eu vou tirar esse dinheiro? Se eu não tenho planejamento muito bem organizado, muito bem estruturado. Por isso que eu falo que uma empresa, ela precisa crescer, crescer, crescer e crescer. Se a pessoa para no meio do caminho e não faz investimentos em outras ramificações, em outros segmentos, a gente fala que a empresa ela precisa investir em outros segmentos, em outras ramificações. Por que tem muita empresa que não prospera e que quebra? Porque o cara pega o dinheiro da empresa, vai para Miami, pega o dinheiro da empresa, vai para Paris, pega o dinheiro da empresa e sai por aí gastando ele de forma desorganizada. E aí a empresa dele não vai crescer, né? Hoje nós temos aí uma empresa hoje que eu vejo ela assim num crescimento extraordinário. Talvez vocês conhecem a Avan. A Avan está crescendo no Brasil de uma forma esquisita, né? Todo 2, 3 meses aí está abrindo lojas em vários lugares e ela teve um crescimento assim estrondoso nos últimos anos. Aí eu observando, né, o Luciano Hang, ele fala assim que ele não tem dinheiro da empresa, não é dele, o dinheiro é da empresa, ele não pega nada da empresa para ele. Tudo que entra na empresa ele investe na empresa. E aí a empresa vai o quê? Crescendo. Vai crescendo, 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 crescendo. Porque dá muito dinheiro, né? A empresa já chegou a um nível ali que ele ganha muito dinheiro. É uma empresa que gera muito dinheiro, gera muita receita. E ela vai crescendo, 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 crescendo. Então, se continuar naquela pegada ali, em muito pouco tempo, nós teremos a Van no Brasil inteiro, né? Agora, o que acontece muitas das vezes? Nós temos ali um pilar, né? Um cara que bate em cima e que trabalha para a empresa crescer. Quando acontece desse cara morrer, aí a família não tem o mesmo pique que ele. A família muitas das vezes não tem as mesmas atitudes que ele. E aí muitas empresas, quando o pilar da empresa morre, elas vão acabando, elas vão definhando, definhando e chega ao ponto, né, de acabarem, se destruírem. Porque não tem aquela estrutura, aquela pessoa que está conduzindo o negócio falando, não, vou investir para crescer, 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 crescer. Então as empresas elas precisam ter essa visão. Porque quando vem, por exemplo, uma catástrofe, se eu tenho hoje 10 empresas produzindo, acontece uma catástrofe em uma das minhas empresas, eu tenho outras 9 que continua produzindo e eu consigo, né, tirar dinheiro daqui dessas 9 empresas e consertar aquela que está destruída. A minha É o que empresa, eles falam, é o que eles chamam de vaca leiteira, né, a professor? vaca leiteira. Todo mundo tem que ter a vaca leiteira. Toda empresa tem que ter uma vaca leiteira. Se ele não tiver a vaca leiteira, ele tá danado, ele tá lascado. Porque a vaca leiteira é aquela que supre, né, as necessidades das outras empresas. Né? É aquela que segura quando uma empresa não está indo bem, mas eu tenho outras 2 ou 3 que estão indo bem, então aquelas 2 ou 3 vai segurar aquela que está declinando ou que está ruim. Aí eu tenho que fazer um investimento para melhorar ela ou eu tenho que vender. Se eu vejo que essa empresa não vai me dar nenhum tipo de retorno, eu tenho que vender. Se eu vejo que ela tem possibilidade de me dar um retorno, eu tenho que fazer investimento
para que ela comece a dar retorno. Porque senão a vaquinha leiteira aqui vai ficar sofrendo, né? Fica um jugo desigual. Então a gente tem que trabalhar isso aí. E tudo isso entra dentro do orçamento empresarial. Alguma dúvida, sugestão, comentário? Tá tranquilo, professor. Beleza pura. Então vamos fazer o seguinte. Amanhã a gente vai dar continuidade, a gente vai continuar falando, né, desses pontos importantes aí para fazer elaborar o orçamento empresarial. E hoje nós falamos de 1 a 3, amanhã nós vamos falar de 4 a 8. E aí eu espero vocês aqui amanhã novamente. Um forte abraço a todos vocês, tenham todos aí um excelente final de tarde. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Boa tarde a todos.